Oiê, tudo bem? A Rede de Mulheres Negras com vocês na campanha 21 dias de ativismo contra o racismo. Eu quero, antes de tudo, agradecer as mulheres que eu admiro, que eu convidei para participarem comigo neste vídeo. Jurema Gomes da Silva, professora aposentada do Pedro II, primeira professora de francês da Aliança Francesa, as atrizes Maria Penha, Cida Moreno, que está em cartaz com a peça sobre Luísa Marim, vocês vão ver um trecho, siga o vídeo. Quero agradecer também a contadora de história Sandra Henrique e a escritora também, educadora, Selma Maria da Silva. E eu, Jane Tomé, que como as outras vão me homenagear, cada uma com as suas homenageadas, e a minha homenagem é para uma mulher que todos conhecem. Quem não conhece vai conhecer, já passou da hora. Lélia Moment. Lélia Gonzalez, filósofa, pensadora, a intelectual brasileira que o Brasil tem que conhecer, estudar, ler. Com vocês, Lélia Gonzalez. Como é que a gente fica? Foi então que uns brancos muito legais convidaram a gente para uma festa deles, dizendo que era pra gente também. Negócio de um livro sobre a gente. E a gente foi muito bem recebido e tratado com toda consideração. Chamaram até para sentar na mesa onde eles estavam sentados, fazendo discurso bonito, dizendo que a gente era oprimido, discriminado, explorado. Eram todos gente fina, educada, viajada por esse mundo de Deus. Sabiam das coisas. Sabiam. E a gente foi sentar lá na mesa, só que estava cheia. Cheia de gente que não deu para a gente sentar junto com eles. Mas a gente se arrumou muito bem, procurando umas cadeiras e sentando atrás deles. Eles estavam tão ocupados ensinando um monte de coisas para o crioléu da plateia que nem repararam que se apertasse um pouco até que dava para todo mundo sentar junto na mesa. Era só abrir um espaçozinho, ia dar. Mas a festa foram eles que fizeram. E a gente não podia bagunçar com essa de chega pra cá, chega pra lá. A gente tinha que ser educado. E era discurso e mais discurso, tudo com muito aplauso. Foi aí que uma neguinha que estava sentada com a gente deu uma de atrevida. Tinham chamado ela para responder uma pergunta. Ela se levantou, foi lá na mesa para falar no microfone de coisas, reclamar por causa de certas coisas que estavam acontecendo na festa. Não deu outra, né? Tava armada a quizumba. A negrada parecia que estava esperando por isso para bagunçar com tudo. Era um tal de falar alto, de gritar, vaiar, que nem dava para ouvir discurso nenhum. Dava na cara que os brancos ficaram brancos de raiva, com toda razão. Tinham chamado a gente para a festa de um livro que falava da gente. E a gente se comportava daquele jeito. Não dá, né? Catimbando a discurseira deles. Onde já se viu? Onde já se viu? Se eles sabiam mais da gente do que a gente mesmo,
Se estavam ali na maior boa vontade, ensinando uma porção de coisas pra gente, da gente, eles estavam ensinando a gente. Teve uma hora que não deu para aguentar aquela zoada toda, negrada ignorante, mal educada. Era demais, né? Foi aí que um branco enfesado partiu para cima de um crioulo que tinha pegado o microfone para falar contra os brancos. Aqui para nós. Quem teve a culpa? A festa acabou em briga. Hã? Quem teve a culpa? Aquela neguinha atrevida. Ora essa. Se não tivesse dado com a língua nos dentes, se comportado. Agora tá queimada, limada. Até hoje malham ela, até hoje. Também, quem mandou não saber se comportar? Não é à toa. Não é à toa que vivem dizendo que preto, quando não caga na entrada, caga na saída. Isso. Lélia Gonzalez, grande Lélia. Ontem, hoje e sempre. Nossos passos vêm de longe. Mulheres negras no Brasil, recuperando nossa história. 1987. Nossos passos vêm de longe. Nossa história, das nossas ancestrais, fortalecendo nossa caminhada. Ontem, hoje e sempre. Com vocês, Antonieta de Barros. Antonieta de Barros nasceu em Florianópolis em 11 de julho de 1901 e retornou a Deus em 28 de março de 1952, exatamente há 71 anos. Antonieta foi jornalista, professora e política brasileira. Vocês sabiam? Foi uma das primeiras mulheres eleitas no Brasil e a primeira negra brasileira a assumir um mandato popular. Pioneira e inspiração para o movimento negro. Apesar de um grande apagamento de toda a sua história. Antonieta lutou pela emancipação feminina, educação para todos e a valorização da cultura negra. A mãe de Antonieta, Catarina, transformou sua casa em uma pensão para estudantes, o que ajudou a Antonieta e sua irmã Leonor a se tornarem professoras. Como jornalista, Antonieta escrevia na revista da Escola Normal e criou o curso popular Antonieta de Barros, voltado para a alfabetização da população carente. Olha bem, gente. E ela, naquela época, como ela era pioneira, ela fundou e dirigiu o jornal A Semana e é considerada a primeira mulher negra a trabalhar na imprensa catarinense. Engajada, Antonieta trocava correspondência com a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino. Antonieta de Barros representa a resistência da escrita feminina e a presença da mulher escritora na literatura produzida na ilha de Santa Catarina. Santa Catarina, olha o que vocês têm.
Olha o orgulho para vocês, catarinense. Esse orgulho é Antonieta de Barros. Antonieta de Barros está na lista das primeiras mulheres eleitas no Brasil. Foi Antonieta que sugeriu, como deputada na legislatura de 47 a 51, a concessão de bolsa de cursos superiores para alunos carentes e concursos para o magistério. Gente, olha que maravilha, ela já pensava em nós, professores, e nos alunos carentes que precisam de bolsa. Antonieta de Barros é autora da Lei Estadual 145, de 12 de outubro de 1948, que instituiu o Dia do Professor. Olha você que é professor. Você sabia disso? A data escolhida refere-se à promulgação da primeira lei educacional do Brasil, sancionada por Dom Pedro I no dia 15 de outubro de 1827. Mais tarde, em outubro de 1963, a lei foi oficializada pelo então presidente da República, João Goulart. Eu sou, você é, porque nós somos. Antonieta de Barros, presente. Nossos passos vêm de longe, histórias ancestrais fortalecendo a nossa caminhada, ontem, hoje e sempre. Eu sou porque nós somos. Frases de Genis Guimarães. A samoura e a garapa têm a mesma cor. Só a sede faz a diferença no sabor. A minha história acadêmica não me ensinou a ser negra. As escolas não ensinam as crianças negras a serem negras, que elas podem, que elas têm capacidade, que elas conseguem. Eu, quando descobri que me escrevia e que escrevia os meus familiares, eu descobri a literatura negra. Quando a gente escreve à mão com aquela letra cursiva, parece que a alma da gente pinga e o verso fica melhor. Já não morro mais, nem eu, nem Conceição. Já não morremos mais. Nós escrevemos indicando caminho como setas para um futuro de lutas, quebras de racismo, preconceito e de afirmação, enquanto gente negra dentro de uma sociedade que faz de tudo para nos derrubar. Mas como dizia minha mãe, quem planta, colhe. Geni Guimarães, professora, poeta, escritora, iniciou escrevendo para jornais do interior da cidade paulista, Barra Bonita. Desde cedo envolveu-se com questões socioculturais do campo e reflexão da literatura negra. Publicou nos Cadernos Negros e antologias. Seus livros Terceiro Filho, Balé das Emoções, Dona das Folhas, A Cor da Ternura, Leite de Peito. Literatura negra ou afro-brasileira. Alicerce. Meu pai chegou do trabalho na lavoura, tirou do ombro o bornal com a garrafa de café vazio e sentou-se no degrau da escada da porta da cozinha. Pediu-me que fosse buscar o rolo de fumo de corda, que ia, enquanto esperava o jantar, preparar os cigarros para a noite e o dia seguinte. Eu trouxe, e ele, ao desembrulhar o fumo, deu com a cara do Pelé sorrindo no jornal do embrulho. Enquanto desamassava o papel para ver melhor, disse-me:
Este sim teve sorte. Lê aí para mim, filha. Fala devagar, senão não decifro direito. Peguei o jornal e comecei a ler o comentário que contava façanhas esportivas e dava algumas informações sobre a vida fantástica do jogador. Muitas palavras eu não sabia o significado, mas adivinhava quando olhava no rosto do meu pai e ele soltava ameaças de risos, sem tirar o olho da mão trêmula que eu picava fumo. Quando terminei a leitura, ele disse: benza a Deus. Você viu só, minha filha? Era assim como nós. O pai dele é que não deve se caber de orgulho. Ver um filho assim. Acho que a gente até esquece das durezas da vida. Deu um suspiro comprido e acrescentou: se a gente pelo menos pudesse estudar os filhos. Senti uma pena tão grande do meu velho que nem pensei para perguntar: pai, o que uma mulher pode estudar? Pode ser costureira, professora. Deu um risinho forçado e quis encerrar o assunto. Deixemos de sonho. Você, professora, falei num sopro. Meu pai olhou-me como se tivesse ouvido blasfêmia. Ah, se der certo. Nem que fosse para mim morrer no cabo da escada. Ou da enxada. Olhou-me com ar de consolo. Bem que inteligência não te falta. É, pai, você, professora. Queria que ele esquecesse das durezas da vida. Quando já cursava o ginásio, eu chegava com o material debaixo do braço, via-o esperando por mim no início da estrada, na entrada da colônia. Num desses dias, quando atravessávamos a fazendia e falávamos sobre o meu estudo, ele me disse: tem que ser assim, filha. Se a gente mesmo não se ajudar, os outros aqui não vão. Nisto ia passando por nós o administrador, que ao parar para dar uma meia dúzia de prosa, cumprimentou meu pai e disse: não tenho nada com isso, seu dito, mas vocês de cor são feitos de ferro. O lugar de vocês de dar dura é na lavoura. Além de tudo, estudar filho é besteira. Depois eles se casam e a gente mesmo, ó. A primeira besteira ficou sem resposta, mas a segunda mereceu uma afirmação categórica e maravilhosa que quase me fez desfalecer em ternura e amor. Eu não estou estudando ela para mim, disse meu pai. É para ela mesma. O homem deu de ombro e saiu, tão lentamente que eu quase ainda ouvi o meu pai segredando: ele pode até ser branco, mas mais orgulhoso do que eu não pode ser nunca. Uma filha professora ele não vai ter. Sorriu, tomou minha mão e continuamos a caminhada. Pai, que cor será que é Deus? Ué, branco, afirmou. Mas acho que ninguém viu ele mesmo em carne e osso. Será que não é preto? Filha do céu, pensa no que fala. Está escrito na Sagrada Escritura. A gente não pode ficar blasfemando assim. Mas a Sagrada Escritura... Ele olhou-me, reprovando o diálogo, porque eu não podia ir mais longe. Acrescentei apenas: é que se ele fosse preto, quando ele morresse, o senhor podia ficar no lugar dele. O senhor é tão bom. Em toda a minha vida, nunca havia visto meu pai rir tanto. Ria um riso aberto, amplo, barulhento. Assim foi rindo até chegar em casa. Quando minha mãe olhou-o de soslaivo, disse para meus irmãos: com certeza viu passarinho verde. Como ele não parava de rir, todos aderiram e a sala ficou agitada e alegre. Foi quando me escapou a emoção. Dei um passo comprido e beijei a barriga da minha mãe. Diante do gesto incomum,
Todos ficaram me olhando, meio sem jeito, de espanto. Fiquei envergonhada e fingi que tirava com a unha uma casquinha, uma coisinha de coisa nenhuma, escondida entre os dedos do fundo. Geni Guimarães, Alicerce. E nossas histórias são ancestrais. Venho contar para vocês a história de Shirley Paixão. Foi assim, me contou Shirley Paixão, quando vi caído o corpo ensanguentado naquele que tinha sido o meu homem. Nenhuma compaixão tive. E se não fosse uma vizinha, eu continuaria o meu insano ato. Queria matá-lo. Queria acabar com aquele malacafento. Mas ele é tão ruim que não morreu. Não adianta me perguntar se me arrependi. Arrependi não. Confessei à polícia o meu desejo, a minha intenção. Não que eu tivesse planejado. Nunca. Vivíamos bem. As brigas e os desentendimentos que às vezes surgiam entre nós eram por questões corriqueiras, como na vida de qualquer casal. Nada demais. Mas no momento em que tudo aconteceu, eu só tinha uma certeza. Aquele homem não merecia viver. Havia anos que estávamos juntos. Quando ele veio para minha casa, trouxe as 3 meninas. Elas eram ainda pequenas. As minhas 2 regulavam idade com as deles. As 5 meninas tinham idade entre 5 e 9 anos. E logo selaram irmandade entre elas. Pessoas desconhecidas, não sabedoras de nossa vida, nem imaginavam que o parentesco entre elas não tivesse um laço sanguíneo, pois fisicamente se assemelhavam. Ninguém dizia que eram as filhas de mães e pais diferentes. Assim como as minhas meninas pareciam ter esquecido a fugaz presença de um pai, evadido no tempo e no espaço, que tinha ido embora sem nunca dar notícia, e adotaram como verdadeiro pai aquele que se fazia presente e parecia gostar delas. As meninas dele ganharam meu coração. O desamparo delas, a silenciosa lembrança da mãe morta, de quem elas não falavam nunca, tudo me fez esternecer por elas. As meninas, filhas dele, se tornaram tão minhas quanto as minhas. Mãe me tornei de todas, e assim seguia a vida compliciada entre nós. Eu feliz, assistindo as minhas 5 meninas crescendo, uma confraria de mulheres. Celebro com esse conto Conceição Evaristo, uma autora ancestral. Meu nome é Sandra Henrique, sou pedagoga, contadora de histórias negras. Salve ancestralidade, todas as nossas mulheres negras. Um beijo muito carinhoso para essa atriz brilhante, para essa mulher guerreira de luta, Jane Tomé. Obrigada pelo convite. Eu sou Cida Moreno, sou uma mulher preta, sou atriz, sou mestre em ensino de artes cênicas, sou doutoranda em pesquisa de teatro negro. E gostaria de falar aqui para vocês que a minha contribuição nas narrativas literárias é usando a minha arte, o meu corpo, a minha voz, para reverenciar as nossas ancestrais. Atualmente eu dou vida, eu empresto o meu corpo, a minha voz, para 2 das nossas grandes ancestrais, legado de exemplo, que são Carolina Maria de Jesus e a Luísa Maim. Quem é preto, para quem é pobre, para quem é mulher, o medo já nasce com a gente. Cada uma no seu tempo teve uma importância fundamental. Luísa Maim abrindo caminho para a luta pela nossa liberdade, né? Nos deixando esse legado de heroína, de força da mulher na luta pela liberdade do povo negro. E Carolina de Maria de Jesus, pela sua obra, pelo seu exemplo de fé, de força, de resistência e de vitória. Carolina contempla a cada uma de nós
simplesmente pelo fato dela ter existido e ter deixado para a gente essa imensidão de literatura que abraça, né, e que representa o nosso povo negro. Meu sonho é viver 100 anos para ler todos os livros do mundo. Então, nesse mês de março, um mês tão caro para a nossa existência, um brinde a todas nós, mulheres negras e mulheres que continuamos resistindo e reexistindo. Toda a minha gratidão. Se Frei Luiz fosse casado, se tivesse filho e ganhasse salário mínimo, aí eu queria ver se ele era humilde. Diz que Deus só dá valor aos que sofrem por resignação. Se Frei Luiz visse os seus filhos comendo gêneros deteriorados, comidos pelos corvos e ratos, havia de revoltar-se, porque a revolta surge das agruras. Meu nome é Selma Maria da Silva, e na perspectiva de falar de nossos passos vêm de longe e são legados para o futuro, eu quero apresentar para vocês uma parte da minha tese de doutorado. A minha tese de doutorado que eu dediquei à minha filha, Tainá da Silva Moura Carvalho. Na dedicatória eu escrevi: a minha filha Tainá, sonho do futuro presente. E os agradecimentos, que é o texto que eu quero ler para vocês aqui agora, parte desse texto, não vou ler o texto completamente. Então eu começo dizendo nos agradecimentos: agradeço e sou grata aos meus familiares, às muitas mulheres negras e não negras que vieram antes de mim e que virão depois, aos homens negros e não negros, parceiros de luta e na luta. Agradeço a minha avó materna, Belmira da Silva Carmo, e as minhas tias Helenice, Helena, Maria de Lourdes, Maria Aparecida, que em muitas casas trabalharam com dedicação e orgulho para escreverem nossa história. Agradeço ao meu pai, José Maria da Silva, que partiu tão cedo, mas deixou como legado os seus sonhos concretizados. Casa própria, filhos e filhas formados e o mais belo sorriso que até hoje encanta a minha vida. Agradeço a minha mãe Olga do Carmo Silva por acreditar no futuro. Agradeço a cada um dos meus irmãos, Ricardo e Paulo, e a minha irmã Sônia, por compartilhar os passos ensaiados para os bailes de soul music, ações políticas e a luta cotidiana pela felicidade. Aos meus sobrinhos emprestados, aos sobrinhos netos, pois a cada tia Selma que ouço, percebo a continuidade de narrativas de negros e negras. Agradeço também a Geni Mariano Guimarães pela acolhida em sua casa, por dividir afetos e memórias tão suas e também tão nossas, mulheres negras brasileiras. Agradeço ao CUT pela fala cuidada, conversa regada com pão e manteiga numa manhã ensolarada na capital de São Paulo. Agradeço a Miriam Alves a possibilidade de poder desfrutar do seu jardim, como agradeço a Iana por compartilhar caminhos de afeto pelo Parque Ibirapuera para ouvir e falar de mulheres negras, femininas, lésbicas, heterossexuais em múltiplas particularidades expressas em escritas, fotografias, filmes, poesias e vidas. Agradeço a você que se abre à leitura desse jeito ou à escuta desse texto. E finalizo com um provérbio africano que diz: enquanto os leões não contarem as suas histórias, os contos de caça glorificarão sempre o caçador. Então, nesse momento, encerro minha fala e agradeço a Jane Tomé pelo convite para participar desse momento tão peculiar e tão afetuoso. Obrigada.